Oiê! A gente vai matando a saudade dos devocionais enquanto eles não chegam, né? Eu tenho falado muito sobre isso e tenho proposto algumas coisas. Estou pronto para te ouvir. Estou esperando os seus comentários. Mas enquanto isso, eu trouxe um tema para nós refletirmos hoje. O segredo da nossa força está na fortaleza em Deus. Existe uma frase bíblica, um momento específico que Deus fala com alguém e ele diz assim, Deus abertamente diz assim: ser forte e corajoso. Isso significa duas coisas. Deus está dizendo para ele: seja resistente e mantenha-se no que eu te disse. Tenha coragem para não desistir da minha vontade. Permanência. Essa é uma reflexão bíblica construída sobre o contexto de Josué 1, onde Moisés deixa de existir. Moisés já está no passado. Agora Deus convida Josué. Deus dá uma ordem para ele. E Deus diz: agora eu te coloco diante deste povo, porque o meu servo Josué já é passado. E eu te convido, a sua primeira missão é atravessar o Jordão, deixar o mundo, desvincular-se de si mesmo. A ênfase divina aqui é força e coragem. Força como resistência, não é para atropelar ninguém, não é para morder ninguém, não é para ser agressivo. E coragem para você ter valentia como insistência, mesmo que, ainda que, sempre quando. E vitória como fruto da presença de Deus com ele. Presença essa de Deus que gera permanência do homem nele, como fundamento bíblico e sobriedade espiritual daqueles que se dizem ou se propõem a ser cristão, porque o ato de ser cristão é construído continuadamente. A frase central do nosso estudo está em Josué 1, verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. No próprio comissionamento, Deus repete isto. Esta ordem é repetida mais de uma vez, em Josué 1, versos 6 e 9, como quem diz, isso não é um detalhe, é o eixo dessa travessia, do processo que eu tenho com você. Essa mesma linguagem havia sido dada antes, na transição de Moisés, em Deuteronômio 31, versos 6 a 8. Força e coragem, como base para você seguir adiante sem ser abandonado. Deus está te convidando a atravessar o Jordão. O segredo da nossa força está na fortaleza em Deus. Este é o ponto máximo que você precisa compreender. Há uma frase que parece simples, essa frase parece muito simples, e ela parece estar te convidando para uma guerra constante, para você estar constantemente em conflito contra tudo e contra todos, porque é como se o diabo estivesse em tudo e você tivesse rendido a um campo, a uma trincheira de batalha, quando na verdade a trincheira está aqui. A sua grande guerra está dentro de você. Mas existe uma chave forte e poderosa para dias difíceis, escondidas nesta frase: ser forte e corajoso, porque o Senhor Deus é contigo. Ela nasce num cenário de transição. Moisés morreu, e agora Josué precisa conduzir um povo, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, nos termos da terra. Até porque, quando Moisés morreu, Deus mostrou a terra, ele não estava longe dela, ele viu toda ela, só não pôde entrar. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Deus não começa dizendo para Josué: vença, domine, prove, mostre força. Deus começa dizendo: permaneça. Por que Deus manda ser forte e corajoso? Na Bíblia, força nem sempre é impacto. Muitas das vezes força é resistência. E coragem nem sempre é conflito.
muitas das vezes é insistência. Perceba, Deus não estava apenas preparando Josué para batalhas, Deus estava preparando Josué para os processos. O texto deixa isso muito claro. Deus dá a promessa, dá a direção, mas também dá um princípio: não se apavore, não desanime. E isso conversa com uma regra espiritual. Há momentos em que a vida não exige que você seja mais rápido, exige que você seja mais constante. Porque a maior guerra de muita gente não é contra o inimigo externo, é contra o cansaço interno, a oscilação, o desânimo, a vontade de desistir, de largar tudo. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita sem romantizar: resistência não é garantia de dias fáceis. Resistência é a decisão de não abandonar o lugar aonde Deus te posicionou, mesmo quando você não sente aplauso, mesmo quando a sua emoção não está colaborando com você, mesmo quando os teus te abandonam e te desprezam. Deus disse: eu sou contigo. Não é você não vai sofrer. Ele disse: eu sou contigo. Quando Deus diz eu sou contigo, Ele não está dizendo você não vai errar, você não vai se irritar, você vai estar sempre pronto. Não, jamais. Na prática, Deus está dizendo algo mais profundo: eu conto com a sua permanência, porque a minha presença já está estabelecida. Repare como a Bíblia trata isso. A ordem é: seja forte e corajoso. Aparece junto como a ordem de não temer e não se espantar. Ou seja, Deus não ignora a emoção humana, Ele governa a direção do homem apesar da emoção. E Deus também amarra isso à obediência e ao alinhamento interno. Medita na lei, não te desvie, porque para que prosperes no teu caminho. Em 1 verso 7 e 8 ele disse isso. Aqui, prosperar não é slogan, é caminhar com inteireza, junto, constante. E o teu rumo, a tua coerência devem ser contínua. Por isso, eu gosto de dizer assim: Deus não pede força para você virar herói. Deus pede força para você não abandonar a Ele e ao processo. Depois disso, Josué tinha o Jordão e Jericó. A jornada ainda existia. Você tem que entender algo muito claro. Há um ponto em que, pela fé, nós já contemplamos a nossa morada espiritual, para onde nós vamos. Mas isso não redime, não diminui a guerra. Ainda existe um Jordão para atravessar, ainda existem muros para cair. O próprio texto bíblico deste capítulo mostra que depois de tudo que Deus falou, Josué orienta o povo a se preparar para atravessar o Jordão. A travessia do Jordão, na narrativa, é exatamente um limiar, sair de uma fase para entrar no outra, não só por capacidade humana, mas por intervenção e direção divina. E quando Jericó cai, isso reforça a sua leitura. A vitória do Senhor vem sempre por um caminho que humilha a nossa autossuficiência, um caminho de fé e obediência, não de ostentação, de força militar. Então, sim, existe luta, existe oposição, existirão muros, jordões a serem transpostos, mas o ponto é que Deus está formando em nós uma força que não depende do ego, é a fortaleza nele, em Deus. O que é ser forte na vida real? Ser forte no reino, muitas das vezes significa continuar presente, mesmo sem a sensação de vitória imediata, mesmo sem alcançar. Não romper a aliança
com a consciência que temos em Deus, mesmo quando você está cansado. Perseverar, porque a promessa frequentemente é alcançada por quem permanece. A Bíblia fala disso de um modo direto. Vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Está escrito assim. E também está escrito que a prova da fé produz perseverança. Ou seja, não é que, mas sim quem crê nunca cai. Não é quando você crê, é enquanto você continuar crendo. E é que quem crê aprende a não ficar caído, porque ele vai levantar 7 vezes, não, 70 vezes 7 por dia. É quando você olha para mim mesmo, eu olho e eu digo: vai ter dia que você vai estar irritado, vai ter dia que você vai ser duro, vai atropelar as pessoas, vai se posicionar mal, dia que você vai ser passivo demais e aceitar o que não devia. Isso não soa como derrota espiritual, mas isso soa como alguém que está percebendo a sua própria humanidade e entendendo a santidade, construindo então pela constância disso, pelo retorno ao centro, voltando ao seu ponto de equilíbrio cristocêntrico, pelo arrependimento real das suas obras e pelo ajuste da sua rota. Então, hoje eu quero resumir isso em uma frase, e a frase é: o segredo da nossa força está na fortaleza em Deus. Deus não está pedindo que você seja perfeito, Ele conhece você. Deus está pedindo que você esteja presente, porque Ele já declarou: eu sou contigo por onde quer que você andar. Se você está sentindo um peso hoje, agora, talvez não é o fim, talvez seja o sinal de que você está perto de uma travessia, de deixar algo para trás. E travessia exige que Deus já ordenou a você: seja forte, seja corajoso. Não é tempo de você esmorecer, não é tempo de você desistir, não é tempo de você renunciar nada, é tempo de permanecer. Você está pronto para isso? Você está pronto para continuar em Deus? Então marche, se forte e corajoso, o Senhor é contigo. Deus abençoe. Até breve.